Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de redes neurais artificiais. Nesse vídeo nós vamos programar uma rede Multilayer Perceptron, a famosa MLP, para a classificação de padrões, né? No caso, nós vamos trabalhar com um padrão que é referente a um dado público, de um repositório público, né? Aqui, para que você veja, a gente tem a página desse repositório, são vários dados, né, que você pode trabalhar. É bem interessante porque ele descreve, né, para tipo de problema esses dados se referem. A gente tem problemas de classificação, problemas de regressão, de clusterização, enfim, tem bastante coisa interessante para trabalhar. Esse dado específico é sobre dados relacionados a flores, né, flores íris, né, onde nós temos, né, algumas características, né, de 3 espécies de flores. Aqui tem uma descrição sobre esses dados, né, o que eles consistem. Você pode fazer o download, aí no download você vai abrir o arquivo, né, e vai ver que você tem, né, aqui algumas informações. No caso aqui, né, os dados estão nesse arquivo aqui, ó. Enfim, a gente vai trabalhar, né, com esses dados, né, dessa biblioteca. Aqui eu já criei, né, algumas linhas de código para a rede Multilayer Perceptron. A diferença é que aqui, ao invés da gente programar MLP na unha, né, nós vamos fazer uso de uma biblioteca de redes neurais, tá? Primeiro passo vai ser subir o arquivo para o Google Colab, tá? Ele já está aqui até a pasta selecionada. Eu vou abrir, ela vai aparecer aqui, né? Vou começar, antes de começar, né? Ao invés da gente fazer o código na unha, então a gente vai usar sklearn e vocês vão ver como é simples, né? Colocar uma rede MLP para funcionar fazendo uso da biblioteca. Primeiro passo é a gente importar, tá, a biblioteca MLP Classifier. MLP pode ser usada tanto para problemas de classificação, como este caso, quanto para problemas de regressão. Vou até produzir um outro vídeo sobre regressão. E aqui no caso, né, é para classificação, então eu vou executar o comando para importar a biblioteca. Aqui eu tenho outros comandos importantes, né, NumPy, outras bibliotecas importantes, né, corrigindo minha fala, random, matplotlib, pandas, né, o OS, o pandas com ela eu consigo ler o arquivo, né, eu vou até coloco o endereço aqui, tá? Leio como se fosse um CSV, tem essa função aqui, o read CSV, tá? Executor, sem erro, né? Se eu executar esse comando aqui, ele vai me mostrar os dados, né? Então, vejam que nós temos 4 informações associadas a cada uma das espécies, né? Nós temos comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Aqui acho que está até errada a digitação, tá? E as espécies, né? Íris setosa, íris virgínica, e eu não me recordo qual que é a terceira espécie, mas são 3 espécies, tá? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é separar, né? Eu tenho aí um arquivo com os dados, tanto de entrada quanto de saída. Eu preciso separar dados de treinamento e dados de teste, né? Entrada da rede, aliás, perdão, falei treinamento e teste, eu falei besteira. Na verdade, eu preciso separar o que é entrada do que é saída, tá? E para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essa função
o iloc, tá? Onde eu vou associar a um arquivo com o nome x, tá? As colunas, né, todas as linhas e as colunas que vão de 0 até 4, só que isso, de 0 até 4, só que ele não vai pegar a última. Lembrando que no Python o índice começa em 0 e quando eu coloco aqui até o 4 é o limite superior. Então, ele não vai pegar essa última coluna. Então, feito isso, né, eu tenho aqui já armazenado na variável x. Se eu executar o comando do x, ele vai me apresentar, né, os valores, tá, para a variável x. Ele não coloca a última coluna, tá certo? Bom, o que acontece? Esses valores, eles estão, né, em escalas distintas, né? Dá para observar que, né, na primeira coluna eu tenho ali de 4,3 em alguns casos, obviamente que eu não estou fazendo um resumo estatístico, né? Mas eles são valores mais altos, enquanto que na segunda coluna está ali na casa mais para baixo de 3. Na terceira coluna já é um valor bem mais baixo e na terceira mais baixo ainda, né? Para uma rede neural, é interessante que todas as variáveis tenham valores na mesma escala, porque assim, né, eu não vou saturar os pesos sinápticos, né? Um valor grande demais, ele monopoliza aquele canal, né, daquele circuito ali do neurônio e prejudica, obviamente, né, que a rede pondere as diferentes informações de entrada do seu ambiente. Então, para isso, a gente vai usar um recurso que é o recurso de normalização, tá? Aqui, se eu até quiser colocar um comentário, né, o Colab me permite isso. Então, normalizando, né, normalizando as entradas, eu vou importar da biblioteca sklearn, né, a parte de pré-processamento, que é o pré-processing, e a função standard scalar, onde, né, eu faço a chamada do método e aí usando, né, a opção fit transform a partir do scalar, eu consigo normalizar os valores de x. Eu vou executar e quando eu executar x novamente, vocês vão ver que os valores estão todos ali numa escala, né, próxima um do outro, tá? Bom, além de separar o valor de x daquele arquivo, os valores de entrada, eu preciso também separar os valores de saída. No caso, que eu vou colocar só a última coluna, que é o índice 4, para pegar, né, as espécies, né, e associando a variável t. Quando eu executo a variável t, ele vai aparecer aí, né, tá em forma de texto, as espécies, né, das flores. Então, íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. Bom, para o Python, né, eu preciso trabalhar para a rede neural, né, enfim, eu preciso trabalhar com número. Então, eu preciso converter valores que são textuais, né, para valores numéricos. Para que eu consiga fazer isso, eu vou usar, né, o label encoder, né, onde, né, eu vou associar um número a cada espécie, como essas aí. Então, de sklearn.preprocessing, eu vou importar label encoder, vou chamar o método, né, e vou usar o fit transform, né, em cima de t. Então, eu vou executar o comando e quando eu imprimir t, eu vou ter aí os valores 0, 1 e 2. Tá? Ainda não é suficiente para o que eu preciso. Por quê? Porque, obviamente, né, se eu tiver um target aí com valor 2, outro com 0, eu posso ter problemas, né, para que eu consiga alcançar esse valor na saída da rede. Então, nós vamos, né, usar o que foi ensinado lá no início do curso,
que é o processo do on-hot, onde eu converto, né, uma única saída em tantas colunas, né, na rede, quantas as quantidades de espécies que eu tenho, ou quantas as quantidades de classes. Nesse caso, eu tenho 3 espécies, portanto, 3 classes, né? Então, ele vai converter as saídas, né, para 3 valores. E aí eu vou usar de novo a sklearn, né, a opção on-hot encoder, o column transform, tá? O reshape, -1 e 1, e né, eu vou colocar esses comandos aqui para que eu consiga fazer essas conversões, né, que fazem parte aí do método. Quando eu executar, não retornou erro, e quando eu imprimir o T, veja que eu vou ter para uma espécie 100, para outra espécie 010 e para a terceira espécie 001. Tá? Um próximo passo é separar conjunto de treinamento de conjunto de teste. Quando eu quero aferir a métrica de desempenho, de performance, né, de um algoritmo de rede neural ou qualquer outro algoritmo de aprendizado de máquina, eu separo parte do meu conjunto de dados para treinamento e parte desse mesmo conjunto de dados para teste. E faço a aferição do desempenho em cima do conjunto de teste. Assim eu tenho uma confiabilidade maior sobre aquilo que eu estou fazendo. De sklearn, né, a parte de model selection, eu vou, né, importar a função train test split. E aí eu vou dividir conjunto de x-íris treinamento, x-íris teste, y-íris treinamento, y-íris teste. Train test split, onde eu coloco xt, eu coloco aqui o percentual daquilo que eu vou reservar, né, para o meu conjunto de treinamento, né? O restante vai ficar para teste. Vou executar. Perceba que não houve erro. E o próximo passo é a minha rede MLP propriamente dita, né? Então, eu atribuo aqui como se fosse uma variável, né? Mas na verdade vai ser, né, um sistema, né? Rede MLP. Eu vou chamar a opção MLP Classifier, que eu importei lá no início do algoritmo. Eu vou entrar com algumas opções de informação. Aqui não estou colocando todas, tem uma possibilidade bem razoável, né, de opções de parâmetros que eu posso colocar para esse treinamento. Máximo de iterações, eu vou colocar 1000, né? Se a rede for treinando e viu que precisa treinar mais, eu coloco um teto para parar com 1000, para não ficar indefinidamente. Travei aqui, né? Eu coloco essa opção, né, verbose igual a true, tolerância igual a 0.0001, que é uma outra opção, né, alternativa para parar o treinamento. Caso chegue nesse valor antes, eu paro o treinamento. O otimizador, né, que melhora o meu algoritmo de treinamento usando taxa de aprendizagem adaptativa e termo momento, tá? Que é o ADA. Função de ativação, a ReLU, né? Que é uma função como se fosse uma função degrau, mas ela tem alguns aspectos, algumas características um pouquinho diferentes, né? E o tamanho das minhas camadas, né? Eu estou colocando aqui 3 camadas intermediárias ou escondidas, né? O hidden é de escondidas, onde eu estou colocando 10 neurônios em cada uma. E aqui, né, em redemlp.fit, eu vou colocar o x de treinamento e o y de treinamento. Vou executar. Veja que ele aparece para mim a iteração, o ciclo, o valor do erro, né, que é a minha loss, e aí ele terminou com 738 ciclos, né? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer?
eu vou pegar o meu X de teste e vou gerar, né, quais seriam as saídas obtidas usando essa rede MLP treinada. Por isso eu chamo de previsões, né, chamo a variável rede MLP e faço a predição de cada valor de X íris teste e imprimo o resultado com previsões. Então, ele vai me dar aqui, né, os valores de saída do ponto de vista vetorial. E agora eu vou ferir, em cima desse conjunto de teste, né, das saídas geradas pela rede, dos valores esperados, né, eu vou usar o Accuracy Score e o Classification Report para que eu consiga achar aí, né, a minha performance. Vou executar e ele me deu uma taxa de acerto de aproximadamente 0,95. Uma outra coisa interessante de avaliar, né, é o Classification Report, né, também lá da sklearn. O que ele vai me fornecer? Para a primeira espécie, eu tenho uma precisão de 100%, tá? Com 38 amostras. Para a segunda espécie, eu tenho uma taxa de acerto de 0,88, né? Um recall de 0,97 e um F1 score de 0,98. E aqui ele faz, né, para a espécie 2, né, a terceira espécie, 0,97, 0,87, 0,92. Né? Então, vejam que é uma biblioteca bem interessante que te permite fazer, né, as classificações com poucas linhas de código, né, e fora isso aqui que eu mostrei para vocês, que é um exemplo bem simples, né, não entrei em muitos detalhes, né, de coisas que você pode estar alterando nas opções de código, né, de uso de parâmetros desse método, né, de rede MLP, apenas para você conhecer, entender que existe, né, e poder ir aplicando aí gradativamente a outros problemas. Então é isso aí, encerramos esse vídeo por aqui. Eu agradeço a sua atenção e desejo a você bons estudos.